Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, na aula de história de hoje, a gente vai aprender alguns assuntos bem interessantes, mas voltado para África. África e também o Brasil, tá? A gente não pode esquecer disso. África e Brasil, Brasil e África. A gente vai falar sobre esses dois países, na verdade, país e continente. E eu queria chamar a atenção de vocês que a gente vai falar alguns aspectos, e esses aspectos a gente vai misturar um pouco, vai sempre estar falando um pouco do Brasil e um pouco do continente africano. Lembrando que é o continente. Por quê? O continente africano ele tem vários países, né? Então eu não vou falar aqui só do país África, mas sim do continente, tá bom? Então eu trouxe alguns slides para vocês. Esse slide vai ser muito bacana porque ele vai ajudar vocês. Então, nesse primeiro slide, vamos observar aqui, ó, nesse primeiro slide, então a gente observa aqui, como eu falei para vocês, eu coloquei Brasil e África, né? Povos africanos, a gente falava sobre cultura, religião, contos, histórias, e também o Brasil, uma grande mistura, né? Que o nosso Brasil, na verdade, ele tem uma grande mistura de povos e outros lugares também. Mas a gente vai detalhar tudo isso aqui pelos slides, vai comentando e vai fazendo as leituras para que vocês possam se orientar, tá bom? Então vamos lá. Nesse nosso segundo slide aqui, ele está aí o seguinte, observem. Vamos lá observar aqui o slide. Brasil e África. A maioria dos países que compõem o continente africano apresenta muitas similaridades com o Brasil. Primeiramente, os aspectos naturais de ambos têm em comum a presença de extensas áreas de florestas. Ó, extensas áreas de floresta, né? Então, como a Amazônia brasileira e as florestas equatorial do Congo, que fica lá no continente africano, tá bom? Em seus territórios estão localizados também os dois maiores grandes rios de volume de água do mundo. Olha só que interessante e que coincidência, né? Quais são esses rios? O rio Amazonas e o rio Congo, né? Então, outro ponto também em comum que eu posso destacar aqui, eu trouxe para vocês aqui nesse slide, é que o seguinte, que o clima tropical recobertas por vegetação esparsas, conhecida como savanas, né? São as savanas africanas, como eu estou falando aí para vocês, e também o cerrado brasileiro. Então, volta para cá. Então, nesse primeiro aspecto, nesse primeiro slide, a gente observa as coincidências, tanto climática como territorial, né? E da questão da natureza em si. Então, o Brasil e o continente africano têm muitas coisas em comum. E é interessante a gente saber disso, é interessante a gente lembrar disso. A gente não pode esquecer desse grande detalhe entre essas coincidências entre Brasil e África, África e Brasil. Beleza? Então, esse aí foi o primeiro slide. Vamos agora para o segundo slide, vamos observar aí agora o segundo. Eu quero trazer agora falando sobre cultura, isso mesmo. Olha só o que o slide está falando sobre a cultura. A cultura africana deve ser observada sempre no plural. No plural. Quando a gente fala plural, a gente vê que é muita coisa, né? Primeiramente. Então, haja vista sua existência milenar, sua vasta diversidade, compre e lembra que a África não é só apenas um país, como eu falei para vocês. Eu estou falando aqui da África, do continente africano. Então, a cultura é uma cultura muito vasta, muito grande, porque quando a gente vai falar do continente africano, a gente tem muitas peculiaridades, particularidades, né? Nesse segundo parágrafo, nesse segundo tópico aí do slide falando sobre a cultura, a gente tem o seguinte: as manifestações culturais africanas sofreram uma intensa destruição pelo regime colonial, o que leva as nações africanas modernas ao embate com o nacionalismo árabe e ao imperialismo europeu. Bem, gente, agora vamos olhar para cá, deixa o slide de lado e vamos observar aqui, gente, que isso aí realmente, esse último parágrafo, ele dá um grande debate. Por quê, gente? O que é que acontece? No período colonial, né, e estou falando no período colonial, isso há séculos atrás, a gente pode observar, e a gente vai entender agora, que a África em si, ela sempre teve sua cultura, vamos dizer assim. Mas, no princípio, o que é que acontece? Ela teve uma adaptação, uma aculturação levada pelos povos europeus naquele processo de colonização. Então, quando eles saem da Europa,
vão para a África, que muitas vezes a gente sabe que eles vão para lá para dominar aquele povo, muitas vezes eles conseguem e levam a sua cultura europeia. E muitas vezes eles tiveram que adaptar de maneira forçada essa cultura. Aí tiveram esse processo de aculturação, né? Quando a gente fala nesse processo de aculturação, a gente não fala também só dessa parte de europeus levando para a África, mas também de africanos que foram para outros países. Como a gente pode dar um exemplo disso? Por exemplo, vamos aqui para o Brasil. O que é que acontece? No Brasil, muitos africanos foram trazidos no processo da escravidão para o Brasil à força. Eles vieram à força mesmo, foram trazidos para cá forçado, né? E esses africanos que tinham sua cultura, tinham sua realidade, tinham sua casa, tinham sua vida, tinham seu país, vieram para cá e tiveram que se adaptar a uma nova realidade, né? Se adaptar também a uma nova cultura. Aí vocês falam assim, professor, como assim? Como uma nova cultura? Sim, porque quando eles chegam aqui no Brasil, eles têm a presença também dos colonizadores europeus. E também, a gente não pode esquecer nunca, dos índios. Os índios que viviam aqui, naquela época, eles também tinham a sua cultura, tinham a sua religião, tinham a sua realidade e tinham principalmente o seu modo de vida, que era um modo de vida totalmente diferente também dos europeus e também diferente dos africanos que ali estavam chegando naquele momento no processo de escravidão, naquele processo ali de colonização aqui dentro do nosso país. Beleza? Muito bem. Agora a gente vai para o próximo slide e eu quero trazer aqui lendas e contos. Lendas e contos. É bem interessante. Inclusive, gente, muita atenção nessa hora porque esse slide aqui, ele está justamente trazendo o assunto, a proposta da atividade dessa semana. Então eu trouxe dois assuntos, dois aspectos aqui bem interessantes. O griot e o baobá. E o que é o griot e o que é o baobá? Né? Observe. Primeiro eu quero falar o texto aí do griot. Quem são os griots? Os griots, eles são, na verdade, contadores de histórias, mensageiros oficiais, guardiões da tradição milenar, né? Então, todos esses termos caracterizam o papel do griot, que na África Antiga era responsável por firmar transações comerciais entre os impérios e comunidade e passar para os jovens os ensinamentos culturais, sendo hoje em dia uma prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. Gente, observa bem, olha, vem para cá agora. O griot, ele tem um papel muito importante, tem um papel muito importante dentro da sociedade africana antiga, né? Eu estou falando no período antigo. Porque era ele que transmitia essa oralidade, essa história de forma oral, transmitia essa história de forma oral para aquela, vamos dizer assim, aquela nova população, aquela juventude que ali estava naquele momento. Então, muitas vezes por sua experiência, vivência, ter passado por aquilo, ou ter presenciado aquele fato, então ele tinha aquele registro em sua mente e passava para os novos que ali estava presente, né? A juventude, os jovens. E esse processo e esse papel do griot, ele é valorizado até hoje lá na África, sem dúvida nenhuma. Então a gente tem que lembrar aí quem são os griots, qual era o papel do griot dentro da sociedade, dentro da cultura, também faz parte da cultura dos povos africanos, tá bom? Volta para o slide, olha só. Baobá. Gente, o que seria o baobá? Primeiramente, eu queria falar para vocês que baobá é uma árvore, tá? Muita calma nessa área. Baobá é uma árvore, tá? Uma árvore muito antiga, faz parte ali do continente africano também. E o que é que o slide fala? A última lenda diz, isso é uma lenda, tá? Preste bem atenção. A última lenda diz que o baobá reinava sobre as outras árvores com soberba, né? O que causou a ira dos deuses, que como castigo deixaram para sempre o baobá de cabeça para baixo, ou seja, as raízes dele ficaram para cima, né? E o que é que fala? Todos que colhem suas lindas e doces flores brancas também serão amaldiçoados com a morte terrível, né? Assassinado por um leão africano. Então isso é uma lenda, a gente tem que entender isso. E o que a gente tem que entender também, que o baobá é uma árvore milenar e também a árvore é conhecida como árvore da vida também, dentro de algumas culturas africanas,
tá? Então a gente não pode esquecer disso, beleza? Então vocês dão uma olhada bem legal nesse aspecto. Se vocês quiserem pesquisar também, está disponível na internet. Se você pesquisar sobre o que é o baobá, o papel do griot, vocês podem se aprofundar um pouco mais. Lembrando que esse assunto é a proposta da atividade de vocês dessa semana, beleza? Ok, continuando, eu trago agora um assunto bem interessante, falando um pouco mais sobre a religião. Vamos aqui para o slide. Então, religião. A tradicional religião africana engloba uma grande variedade de crenças tradicionais. Costumes religiosos são, por vezes, partilhados por muitos africanos, mas geralmente, inclusive, por grupos étnicos específicos. Muitos africanos cristãos e muçulmanos mantêm alguns aspectos da sua religião tradicional. O que isso quer dizer? Observa, volta para cá. Gente, muitos africanos, muitas pessoas, os povos africanos lá, hoje têm sua religião cristã, né, muçulmana, judaica, mas mesmo assim eles guardam, né, e respeitam alguns aspectos das religiões antigas tradicionais, como seus cultos, né, danças e costumes, comidas também que eram feita ali em determinados rituais. Eles respeitam e resguardam também essa cultura antiga, porque faz parte da cultura dele há muito tempo, tá bom? Mas eu trouxe 2 pontos aqui para vocês, eu trouxe 2 pontos que tá entrelaçado na nossa cultura. Ele fala, quando a gente vai falar desses 2 pontos, que é a Umbanda e o Candomblé, a gente fala de África, a gente fala de Brasil e África. Por isso que eu trouxe esses 2 pontos. E o que é mais interessante é que muitas pessoas ainda nos dias de hoje não conhecem esses 2 aspectos aqui, tá? Então o que acontece aqui? O que é que o slide ele fala? Olha só, a Umbanda é uma religião monoteísta e afro-brasileira, não se esquece, afro-brasileira. Então mais uma vez aí a mistura Brasil-África, África-Brasil, beleza? Surgida em 1908, fundada por Zélio Fernandino de Moraes, baseia-se em 3 conceitos fundamentais: luz, caridade e amor. Então, gente, é muito importante a gente entender isso. E a palavra Umbanda pertence ao vocabulário quimbundo de Angola e quer dizer arte de curar, ou arte da cura, né? Então, gente, a gente não pode esquecer esse grande detalhe. Tá aí, eu trouxe para vocês, fiz uma pesquisa e é uma coisa que eu acredito que muitos de vocês não tenham conhecimento. E aqueles que têm, muitas vezes, têm um conhecimento errado sobre o que é a Umbanda, beleza? O outro é o Candomblé. O que é que fala o Candomblé aqui, ó, no slide? Vamos lá aqui, ó. O Candomblé é uma religião monoteísta que acredita também na existência de uma alma e na vida após a morte. A palavra Candomblé significa dança, né, ou dançar com os atabaques, tá? E culto aos orixás. Normalmente reverenciado por meio de danças, cantos e oferendas, tá? Então, eu trouxe esses 2 aspectos aí para vocês terem um conhecimento maior sobre esses 2 pontos, essas 2 religiões, vamos dizer assim, né, para a gente entender, afro-brasileira, né, que tem essa mistura aí tão legal. E por fim, é até um pouco polêmico, mas eu coloquei aqui, o Brasil é um país de mistura que deu certo. Deu certo sim, tá? Deu certo sim. O que é que fala aí, ó? A população brasileira é bastante miscigenada. Olha só aqui no slide. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. Então, a gente sabe que quando a gente vai falar do povo brasileiro, isso muitas pessoas lá fora, né, falam que o Brasil é um país de mistura. Tem muita mistura de outros povos. E é muito claro isso. Primeiro a gente observa, vamos lá, a gente observa aqui que quando os europeus chegaram no Brasil, eles encontram e têm a presença dos índios. Então já existia uma população, já tinha uma cultura, já tinha uma civilização aqui, indígenas, né? E o que é que acontece? Muitos desses grupos indígenas, existe ainda hoje, mas eu quero chamar a atenção de vocês, aqui no slide ele mostra, é justamente os povos Carajás, Bororó, Caigangue e Yanomami, tá? São povos indígenas que têm uma cultura, que tem ainda, né, que existia naquele período ali colonial, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Temos também a presença dos africanos que foi trazido aqui para o Brasil, né? A gente vê aí no começo
por volta do século XVI e até o século XIX, tá bom? E também, por fim, já no século XIX para o XX, a gente também tem os imigrantes ali da região da Europa e asiático. Quando a gente vai falar desses imigrantes, a gente pode destacar espanhóis, italianos, alemães, né? Asiático, japoneses, sírios, libaneses. Então, gente, o Brasil hoje, ele tem praticamente pessoas de vários países, ou quase todos os países aqui entrelaçado em nossa cultura. E essa salada, ela deu tão certo porque o nosso Brasil hoje é um Brasil muito grande, de dimensões continentais, né? É um Brasil que, quando a gente vai fazer uma comparação com outros países que foi colonizado por outros países da Europa que não deram certo, a gente pode dar o exemplo do Haiti, né? A gente pode dar o exemplo da Guiana Francesa e de vários outros países que tiveram a colonização dos ingleses no continente africano que não deu certo. E o nosso país hoje ele deu certo sim, porque o nosso país é um país soberano, que tem autonomia, né? Tem as suas crises, mas todos os países têm suas crises, mas que é um país muito querido lá fora e que tem muitas pessoas no mundo que gostam da população, do povo brasileiro. E a gente não pode esquecer disso. Sempre enaltecer, né? Elevar a palavra Brasil e o povo brasileiro. Nós somos os primeiros a fazer esse diferencial. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, falando um pouco sobre a África, essa mistura toda de África e Brasil, né? E vamos aguardar aí para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Tudo de bom, saúde e paz para todos vocês. Obrigado.